Muito bem, meus queridos, estamos de volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever os principais itens que nós falamos na aula 20.1. Agora estamos iniciando a nossa aula 20.2. Na 20.2, pega aí o seu material, pega todo o material que você recebeu, anota direitinho as principais etapas, porque daqui a pouco eu vou deixar aí vocês fazendo as atividades de vocês, ok? Então, na nossa aula aí, meu diretor, pode aumentar a tela aí para nós. Na aula, pessoal, que nós falamos na aula 20.1, nós estávamos falando sobre o processo de nascimento, o cuidado dos nascimentos em relação aos leitões, falamos sobre as principais etapas de limpeza e retirada que devem ser realizadas. Mas aqui, ó, deixa eu aproveitar e falar assim, na suinocultura, né, na aula introdutória, vamos colocar aqui para vocês uma diferença. As denominações são os machos, né? O cachaço é o macho, o varão. Matriz ou marrã. Matriz já é a porca, é a denominação, o conceito de animal matriz que já está apta à reprodução. E, gente, reprodução de suíno não é por monta, é por inseminação artificial. Agora, quando é a primeira vez, chamamos ela de marrã, tá bom? Também vamos aí falar das principais raças. Nós temos Duroc, que é uma raça dócil, um animal de pelagem tem gente que chama marrom, ou vermelho, essa pelagem. É um animal com uma, como é que eu chamo? Marcada, né? Um desenvolvimento e pequeno é um animal que fica em um espaço menor, desenvolve rapidamente, tá bom? Tem uma excelente carne, uma carne, vamos dizer assim, semi-marmorizada. Por que semi-marmorizada? Quando você vai no supermercado, você vê a carne de suíno, né? Muitos reclamam de ser uma carne seca. Isso envolve o quê? Reprodução dessas raças. Com quem, professor? Com Hampshire, Landrace, Wessex, Lajoie, aí tem o Duroc e o Pietran. Aqui esquecemos, né? Mas tem também o Piau. Piau é uma raça voltada para a aptidão de banha. É um animal que acumula muita gordura. Então, recomenda-se cruzar, não. Realizar reprodução cruzada. O que é reprodução cruzada, professor? É quando a gente pega Landrace com Lajoie é uma reprodução cruzada entre raças. Duroc com Lajoie com Duroc, mas quando eu quero que a carne fique marmorizada, é o quê? São os feixes de gordura entre as musculaturas, para que a carne fique suculenta. E aí nós utilizamos o Pietran e também o Piau, que faltou aqui, mas ele é muito semelhante ao Pietran, tá bom? Essas são as raças. Aí lembrando, falamos muito sobre o processo de desmame, ou processo de utilização de matriz ou marrãs, que é uma característica desse animal apresentar uma homogeneização. O que é homogeneização? Animais, os filhotes de mesmo tamanho, tá bom? Se não ocorrer esse mesmo tamanho, professor, a gente tem como fazer essa homogeneização, fazendo um manejo e colocando animais menores em uma matriz e os animais de maior desenvolvimento em outra matriz. Tem procedimentos. Quais são os procedimentos, professor? Retirada de dente, corte de um terço da cauda. Falamos aí para vocês a importância do manejo do escamoteador, muito importante para que o filhote, no seu processo de aleitamento do colostro, saindo do aleitamento do colostro, indo para a alimentação pastosa, depois para a alimentação sólida, que o animal se alimenta somente por ração, não vai direcionar o metabolismo para produzir calor, mas sim o quê?
proteína, produção de carne. E também falamos sobre, que é importante, a retirada do dente, mas o que eu quero é as vacinações, principalmente a vacinação ferropriva, para evitar doenças também e doenças respiratórias na granja, ok? Isso é muito importante. A gente não pode deixar de esquecer aqui e falar sobre esses procedimentos. Meus queridos, agora é a hora que eu vou deixar vocês aí para fazer a atividade, mas daqui a pouco eu te volto para corrigir. Então vamos fazer uma coisa? Tem um material aí, tá? Finalizamos aqui a nossa revisão. Pontuei as partes importantes dessa revisão geral sobre o processo de criação. As raças, matrizes, os machos, matrizes nós vamos ver depois lá, só que nós falamos aqui sobre o processo de reprodução. Reprodução cruzada, obtenção de carne marmorizada. Como devemos fazer as práticas dentro da maternidade, que é a recepção desses filhotes, para um bom desenvolvimento lá na etapa de engorda, que é terminação. Vou deixar vocês fazendo as atividades aí, daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções, tá bom? Até a próxima! Muito bem, já voltamos, galerinha. Agora é o momento que nós vamos corrigir juntinho as atividades. Ó, pra gente começar aí, ó, vou deixar... O pessoal tá chegando agora. Vamos colocar a questão. Vou pedir para colocar a questão. Vou ler a questão junto com vocês e depois a gente vai ver a resposta. Muitas vezes, o que a gente observa? Observa que se for questões abertas, o estudante pode ter esquecido de colocar um termo técnico, mas ele descreveu esse termo técnico e está correto do mesmo jeito. Não precisa utilizar as mesmas palavras, tem que contemplar a pergunta, tudo bem? E professor, se tiver questões fechadas, eu vou colocar na tela, vou deixar na tela para dar tempo de você observar, ver qual é a alternativa correta e eu vou explicar por que as outras alternativas, B, C, D, E ou A, I, não foram corretas. Qualquer coisa, fica de olho aberto aí que eu posso voltar ao slide para explicar qualquer uma questão que possa ter gerado alguma dúvida, tá bom? Vamos lá então? Galerinha, aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Primeira questão. Questão de número 1. Vamos ler junto? Vamos. Após o parto, há certos procedimentos e cuidados quanto aos leitões e aos resíduos pós-parto. Identifique esses procedimentos e cuidados. Vamos lá, galera. Nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4 procedimentos. Professor, se eu esqueci algum aí, ó, eu vou colocar, mas tem alguns procedimentos que às vezes o estudante colocou e contempla, tá bom? Exemplo, acompanhar a mamada após o parto. Acompanhar a mamada após o parto, ele é de suma importância. Por quê? Para que o animal obtenha o colostro, que é uma parte, a primeira parte do leite, que é de suma importância para ele adquirir a imunidade, é aquela imunidade adquirida. Nós, seres humanos, né, quando nós nascemos, a mamãe também vai amamentar a gente, porque tem um colostro, nós temos anticorpos que só conseguimos adquirir através do leite materno, por isso que é importante. E nos leitões, acompanhar essa mamada é você garantir que esses animais vão estar protegidos por infecções que possam ter ali, infecções não, desculpa, por fungos, bactérias, vírus que possam estar ali e prejudicar principalmente as regiões gastrointestinal desse animal. Então é importante ele ter essa primeira mamada para obter o colostro. Marcação da mamada, revezamento. Por que isso aqui é importante? Para mim, meu diretor, essa aqui é importante. Lembra, pessoal? Nós temos
Se for uma marrã é uma porca que está em primeiro parto. Então pode acontecer de ter não ser uma uniformidade dos leitões. O leitão é pequenininho, o outro é maior. Então esse revezamento vai garantir que todos os filhotes tenham igualitariamente acesso ao colostro. Muitas vezes a gente reveza, a gente tira esses leitões e coloca eles homogeneamente, tá bom? Para que isso seja garantido. Por isso tem que ficar o quê? Acompanhando. Recortar, limpar, secar, retirar a placenta em animais natimortos, que pode acontecer. Muito cuidado que isso tem que ser pelo menos 25%, senão a marrã tem que ser retirada do procedimento de matriz. Eliminar leitões com menor de 70 gramas, 700 gramas. Professor, isso é quando a gente já faz na segunda gestação, tá? Na primeira gestação, pode ter sim ocasionamento, ocorrer o nascimento de animais com 500 gramas, 600 gramas, né? Por isso que eu vou pegar e descartar a fêmea. Cuidado que uma coisa é a primeira cria, uma coisa é a segunda, terceira cria para poder descartar. Lembrando que dependendo da raça, em média são 6 a 7 partos, que ela é o pica, o platô. Depois ela tem que ser reposta. E aqui, nas primeiras horas, os leitões devem mamar a maior quantidade de colostro possível. Aí eu entro nessa etapa aqui, essa última etapa que vocês estão vendo. Eu não coloquei, professor, aqui porque já contempla a primeira. Está errada? Não, tá bom? Só que quando a gente fala assim, acompanhar a mamada após o parto, significa isso. Ele tem que mamar uma quantidade maior possível do colostro, que dependendo das raças, principalmente Landrace, Lajoie e Duroc, esse colostro é produzido até o 3º dia, tá bom? E depois ele vai perdendo essa qualidade de imunidade, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Vamos para a segunda questão. O escamoteador é de suma importância para o desenvolvimento dos leitões. Esquematize os 3 procedimentos de identificação de um bom funcionamento do escamoteador. Galerinha, essa daqui é uma atividade para vocês desenharem e indicar qual é o comportamento do filhote que nos mostre um bom manejo do escamoteador. Exemplo, aqui nós estamos vendo que é o manejo adequado do escamoteador quando os animais estão totalmente espalhados, tá bom? Na área de ação da fonte luminosa, que na verdade é uma fonte de calor, tá bom? Falei luminosa porque muitos produtores utilizam as lâmpadas incandescentes, mas também tem fonte de calor. Já quando eles estão ao redor, a periferia, né, do raio de ação do escamoteador, significa que a temperatura está muito alta. E quando eles estão no centro, baixa demais. Então significa que muitas vezes não é o escamoteador, é a altura aqui, que está inadequada para o aquecimento desses animais. Essa altura tem que ser regulada, tudo bem? E essa aqui é que indica a melhor qualidade. Professor, qual é a importância do escamoteador? Esses animais, eles não têm pelo, pessoal, para se proteger do frio. É um filhote que está em desenvolvimento. E o que a gente quer com eles? A gente quer que eles mantenham metabolismo. Eles não peguem o processo metabólico para transformar calor, mas sim para ele desenvolver. Lembrando, é um animal que vai passar aí pelo menos uns 2, dependendo da raça, mas é 1 mês e 15 dias com aleitamento. E aí você vai fazendo a transição para a ração. Isso não pode ocorrer febre e nem ocorrer uma infecção gastrointestinal, pois eles correm o risco de perder peso rapidamente com diarreias e ficarem susceptíveis a doenças. Vamos lá para a questão de número 3. O manejo de cortar os dentes diminui certos acontecimentos e a falta desse procedimento
pode ter consequência. Descreva as consequências de não proceder ao corte ou desgaste dos dentes desses leitões. Aqui, meus queridos, a resposta, ó. Ferimentos, relutância da matriz ao aleitamento e mastite. Aqui, meus queridos, primeiro, quando o Duroc, Lajoie, Pietran, Landraz, Piau, esses animais, os dentes, tanto inferiores como superiores, incisivos, eles são enormes, ficam para fora, enormes. Até o manejo desse animal que você fazer, você pode correr um risco. Então, o que é feito? Primeiramente, é retirado lá da terceira, no segundo dia de vida, ou no mesmo dia. Professor, uma coisa que me deu essa dúvida. Lá no slide, às vezes está lá, primeiro ao segundo dia, depois segundo ao terceiro dia. Isso aí é uma média. Na verdade, isso é feito na primeira semana. O correto é esse. Primeira semana. Eita, agora me deu uma confusão danada. Vamos lá. Cortar o dente, 1/3 da cauda e marcar esses leitões. Isso é tudo feito na primeira semana. O que acontece? Nós vamos ver lá para frente, é uma aula introdutória. Você não vai fazer isso, uma porca, vamos supor, tem 3 porcas. As 3 porcas, uma deu filhote agora segunda-feira, deu filhote. A outra me deu na quarta. E depois a outra me deu na sexta. Mão de obra, gente. Você paga por fazer isso. Então você tem que sincronizar. Sincroniza o cio. Você faz a inseminação artificial junto. E aí a previsão é que elas tenham filhotes próximos dos 144 dias. Então são próximos. Se ela dá segunda, terça ou quarta, aí o que acontece? Pega sexta-feira e faz todo esse procedimento sexta-feira. O procedimento de luz, da luz, dela tá parindo, tem que ser sincronizado. Você não vai fazer no dia 1, aí depois outra aleitegada, que a gente fala ninhada, no outro dia. Você faz na mesma semana. Elas vão parir tudo próximo, uma da outra. Questão de horas a diferença. 3 horas, 4 horas de diferença. Quando você faz por inseminação. Aí você pega um dia e faz com toda a ninhada o procedimento que nós estamos falando na aula anterior, juntamente com a retirada dos dentes. Primordial para retirar o dente, não deixar que fira. Se ferir a mama da matriz, ela vai ficar relutante em deixar ele mamar, que é importante que ele mame para obter o colostro. E outra coisa, ferimentos no biquinho da teta dela pode ocorrer uma infecção por mastite. E aí pronto, aí muitas porcas, você vê porcas aí que tem mastite, tem que fazer tratamento ou a retirada dessa mama. E aí fica inadequado para você fazer o processo de criação. Aumenta a tela, meu diretor. Não vou começar, tem que só responder aqui. Quarta questão. Quanto ao manejo após o nascimento do leitão, há necessidade de prevenir doenças associadas à nutrição. Aí, ó, de segundo ao terceiro dia. Qual é a doença mais recorrente aí? Doenças a serem prevenidas é a anemia ferropriva. Tem uma vacinação, que aí pega toda a ninhada e vacina tudo junto, tá bom? Que isso pode ocasionar aí, ó, de 10 a 20%, né, das necessidades em relação ao processo de desenvolvimento do animal. E quinta questão, refere-se ao processo de moça. O que é a moça? É a identificação, pessoal, que muitos fazem tatuagem, brinco, que não é indicado, tá? Porque isso pode causar um estresse para o animal lá na terminação. Moça é a identificação, essa é a padrão. E nessa padrão a gente sabe quem é cada ninhada para evitar que ocorra cruzamento consanguíneo. Aqui, pessoal, aqui nesse desenho, só estamos mostrando como é que é a moça. Mas o objetivo dela, você evita cruzamento entre parentes. Você sabe qual é o melhor macho e a fêmea que deu aquele filhote, aquela ninhada de boa qualidade. Porque, professor, o que acontece se eu deixar um primo ou uma prima cruzar? Baixa a produtividade. Não são aberrações que acontecem, mas a produtividade baixa, tá bom? Meus queridos, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Daqui a pouco eu volto para a gente ir para a segunda, terceira parte de suinocultura. Tchau, aguardo vocês.